Existe um momento silencioso em que o respeito das pessoas por você começa a desaparecer. E o mais curioso é que quase ninguém percebe quando isso começa a acontecer. Não existe um aviso. Ninguém chega até você e diz: "Eu não respeito mais você." O que acontece, na maioria das vezes, são pequenas mudanças, pequenos comportamentos, detalhes quase invisíveis que, pouco a pouco, revelam algo muito mais profundo. Os filósofos estoicos observavam essas mudanças com atenção, porque entender como o respeito funciona nas relações humanas não é apenas uma questão social, é uma questão de autocontrole, postura e clareza mental. Epicteto dizia que a forma como os outros nos tratam, muitas vezes, reflete a forma como nós mesmos nos apresentamos ao mundo. E isso pode ser desconfortável de ouvir, mas também pode ser extremamente libertador. Porque quando você começa a enxergar esses sinais, você também começa a entender como recuperar sua posição. Hoje vamos falar sobre 7 sinais silenciosos de que alguém já não respeita você da mesma forma. Alguns deles são sutis, outros são extremamente claros quando você aprende a reconhecê-los. E o mais interessante é que muitos desses comportamentos são descritos de forma indireta nos ensinamentos estoicos há mais de 2000 anos. Mas antes de irmos para o primeiro sinal, existe algo curioso. Muitas pessoas acreditam que respeito vem de tentar agradar os outros, ser sempre compreensivo, sempre gentil, sempre disponível. Mas os estoicos tinham uma visão diferente. Eles acreditavam que respeito verdadeiro nasce de algo muito mais raro: autocontrole. E isso nos leva ao primeiro sinal. Existe um momento em que você fala algo importante e a pessoa simplesmente muda de assunto. Você expressa uma opinião e ela reage com indiferença, ou responde com algo curto, vazio, como se aquilo que você disse não tivesse peso algum. No início, isso pode parecer apenas distração. Talvez a pessoa esteja cansada, talvez esteja preocupada com outras coisas. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, algo mais profundo pode estar acontecendo. Porque quando alguém respeita você, suas palavras têm valor emocional e intelectual. As pessoas escutam, consideram, refletem, mesmo quando discordam. Mas quando o respeito diminui, algo muda. Sua voz deixa de ter importância naquele espaço. E isso se manifesta de forma extremamente sutil. Conversas interrompidas, opiniões ignoradas, sugestões descartadas sem reflexão. Os estoicos observavam esse tipo de comportamento com atenção, porque para eles, a forma como alguém reage às suas palavras revela muito mais do que simplesmente educação. Revela a posição que você ocupa na mente daquela pessoa. Mas existe algo ainda mais curioso. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que recuperar respeito significa falar mais, explicar mais, argumentar mais. E isso normalmente produz o efeito contrário. Epicteto dizia algo extremamente interessante sobre isso. Ele afirmava que pessoas que tentam convencer o tempo todo acabam revelando insegurança, enquanto pessoas que mantêm calma e clareza em suas palavras acabam transmitindo algo muito mais poderoso: autoridade silenciosa. Mas o segundo sinal que vamos ver agora é ainda mais revelador, porque ele aparece disfarçado de algo que muitas pessoas consideram normal e às vezes até inofensivo. Segundo sinal, piadas constantes às suas custas. No começo parece apenas humor, uma brincadeira, uma provocação leve, algo que todo mundo faz entre amigos. Mas com o tempo essas piadas começam a carregar algo diferente. Um tom sutil de desdém, uma repetição constante, uma sensação estranha de que você sempre acaba sendo o alvo. E o mais interessante é que muitas pessoas riem junto, porque não querem parecer sensíveis, não querem criar conflito. Mas os estoicos entendiam algo importante sobre o comportamento humano. O humor muitas vezes revela aquilo que as pessoas pensam,
mas não dizem diretamente. Uma piada isolada pode ser apenas humor. Mas quando alguém constantemente transforma você no centro da piada, isso pode indicar algo mais profundo, uma tentativa de diminuir sua posição no grupo, uma forma social de estabelecer hierarquia. E isso acontece em ambientes de trabalho, amizades e até relações familiares. Mas aqui existe uma armadilha. Muitas pessoas acreditam que precisam reagir imediatamente, responder, retrucar, provar que não são fracas. Mas, curiosamente, uma das reações mais poderosas nesse tipo de situação foi descrita pelos estoicos há mais de 2000 anos. Eles chamavam isso de distanciamento emocional. Não reagir impulsivamente, observar, entender o comportamento e responder apenas quando necessário. Essa postura, muitas vezes, revela algo inesperado. Porque quando alguém percebe que suas provocações não produzem reação emocional, o comportamento tende a mudar. Mas existe um terceiro sinal que é ainda mais revelador. E ele acontece em algo que parece extremamente comum nas conversas do dia a dia. Algo que muitas pessoas aceitam sem perceber o significado por trás. Terceiro, sinal: interrupções constantes. Você começa a falar e a pessoa corta sua frase. Isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No início pode parecer apenas empolgação, mas quando isso se torna um padrão, a mensagem implícita é clara. Sua opinião não está sendo considerada relevante naquele momento. Interromper alguém constantemente é uma forma silenciosa de estabelecer dominância na conversa. E, curiosamente, muitas pessoas aceitam esse comportamento sem perceber. Elas começam a falar cada vez menos, ou tentam falar mais rápido, ou tentam competir pelo espaço na conversa. Mas os estoicos tinham uma perspectiva interessante sobre isso. Eles acreditavam que a forma mais poderosa de lidar com situações de desrespeito não era competir por atenção, era controlar a própria postura, manter calma, esperar e falar com clareza quando o momento adequado surge, porque a autoridade verdadeira não depende de volume, depende de presença. E existe um comportamento ainda mais revelador que muitas pessoas ignoram completamente. Algo que revela de forma quase instantânea quando alguém deixou de respeitar seus limites. Isso nos leva ao quarto sinal. Mas antes de continuar, vale lembrar algo importante. Muitas pessoas que acompanham conteúdos sobre estoicismo gostam de entender essas ideias não apenas de forma teórica, mas também de forma prática. Por isso, eu organizei alguns princípios e exercícios estoicos em um pequeno manual chamado A Arte Estoica de Não Reagir. É um material direto, ao ponto para quem quer desenvolver autocontrole emocional e clareza mental no dia a dia. Se fizer sentido para você, o link está na descrição. Agora vamos para o próximo sinal, porque ele revela algo que muitas pessoas só percebem quando já é tarde. Sinal: seus limites são ignorados. Existe uma diferença silenciosa entre alguém que respeita você e alguém que apenas tolera sua presença. E essa diferença aparece de forma muito clara quando você estabelece um limite. Você diz que algo incomoda. Talvez seja uma brincadeira, talvez seja um comportamento repetido. Talvez seja apenas uma forma de tratamento que você não considera adequada. No início, a pessoa pode reagir com surpresa. Mas quando existe respeito verdadeiro, algo acontece naturalmente. Ela considera aquilo que você disse, mesmo que não concorde totalmente, mesmo que precise de tempo para ajustar seu comportamento. Porque respeito está diretamente ligado à capacidade de reconhecer os limites do outro. Mas quando alguém ignora seus limites repetidamente, a mensagem implícita é outra. É como se aquilo que você sente ou pensa não fosse realmente relevante. E isso pode acontecer de formas extremamente sutis. A pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa,
age como se você nunca tivesse mencionado o problema, ou até tenta transformar seu limite em motivo de piada. Os estoicos entendiam algo muito importante sobre esse tipo de situação. Eles acreditavam que estabelecer limites não é uma forma de controlar os outros. É uma forma de definir quem você escolhe ser diante das circunstâncias. Porque você não controla o comportamento das pessoas, mas controla a forma como reage a ele. E, curiosamente, quando alguém mantém postura firme e calma diante de limites ignorados, algo começa a mudar. Porque pessoas que não encontram reação emocional exagerada, muitas vezes percebem que perderam uma ferramenta de manipulação. Mas existe um comportamento ainda mais revelador. Um sinal que muitas pessoas ignoram completamente. E ele aparece em algo que parece pequeno, quase insignificante. Promessas. Quinto, sinal. Promessas que nunca são cumpridas. Alguém diz que vai fazer algo. Talvez algo simples, talvez algo importante. Você confia na palavra da pessoa, mas com o tempo algo começa a acontecer. As promessas simplesmente deixam de ser cumpridas. A pessoa diz que vai ligar, não liga. Diz que vai ajudar, não ajuda. Diz que vai comparecer, não aparece. E quando você menciona isso, a resposta quase sempre é parecida. Desculpas rápidas, justificativas vagas, ou até uma tentativa de transformar o problema em algo pequeno. Mas os estoicos observavam esse tipo de comportamento com atenção, porque para eles, a palavra de uma pessoa revela muito sobre seu caráter e também sobre o nível de respeito que ela tem pelas relações que constrói. Quando alguém respeita você, compromissos assumidos têm peso. Porque cumprir a palavra dada é uma forma de reconhecer a importância da relação. Mas quando promessas se tornam apenas palavras vazias, isso revela algo diferente. Revela que a pessoa não sente a mesma responsabilidade em relação a você. E aqui existe algo interessante. Muitas pessoas tentam compensar esse tipo de comportamento com explicações. Elas confrontam, argumentam, tentam fazer o outro entender que aquilo é importante. Mas, curiosamente, os estoicos tinham uma abordagem diferente. Eles acreditavam que observar padrões de comportamento é muito mais revelador do que tentar mudar pessoas através de discussões. Porque comportamento repetido sempre revela a verdade. Mas existe um sinal ainda mais desconfortável de reconhecer. Algo que acontece quando você compartilha algo positivo da sua vida. Uma conquista, um progresso, um momento importante. E a reação da outra pessoa revela algo que muitas vezes preferimos ignorar. Sexto, sinal: suas conquistas começam a ser diminuídas. Você compartilha algo importante, talvez uma conquista profissional, talvez um objetivo alcançado, talvez um progresso pessoal. E a reação que você recebe é fria, ou distante, ou curiosamente desinteressada. Às vezes a pessoa muda de assunto rapidamente, às vezes responde com algo neutro, e em alguns casos tenta até diminuir o valor daquilo que você conquistou. Frases como: "Isso não é nada demais. Qualquer pessoa faria isso. Você teve sorte." Os estoicos entendiam algo profundamente humano sobre esse tipo de comportamento. Nem todas as pessoas conseguem lidar bem com o progresso dos outros, porque crescimento muitas vezes revela algo desconfortável. Ele cria comparação, e comparação pode gerar insegurança. Mas existe uma diferença importante entre alguém que sente isso internamente e alguém que expressa isso diminuindo o outro. Quando existe respeito, conquistas são reconhecidas. Mesmo que a pessoa não esteja no mesmo caminho, mesmo que não compartilhe exatamente os mesmos valores, mas quando o respeito diminui, a reação muda. E aquilo que deveria ser motivo de reconhecimento passa a ser tratado com indiferença, ou até com desdém. E, curiosamente, os estoicos tinham uma resposta extremamente simples para esse tipo de situação.
Eles acreditavam que buscar validação constante nas reações das pessoas é uma forma silenciosa de perder a autonomia emocional. Porque quando sua tranquilidade depende da aprovação dos outros, você entrega controle sobre seu estado emocional. Mas existe um último sinal, um dos mais reveladores de todos. E ele aparece em algo que muitas pessoas só percebem quando observam atentamente o comportamento das pessoas em diferentes ambientes. Esse sinal revela quando o respeito muda, dependendo de quem está presente. E ele pode dizer muito mais sobre uma relação do que qualquer palavra. Sétimo sinal. A pessoa muda completamente de postura em público. Existe um comportamento que revela desrespeito de forma quase imediata. Mas, curiosamente, muitas pessoas ignoram esse sinal por muito tempo. Ele aparece quando você observa como alguém se comporta com você em diferentes ambientes. Quando estão sozinhos, a pessoa pode agir de forma amigável, conversas tranquilas, tom respeitoso, interação normal. Mas quando outras pessoas estão presentes, algo muda, o tom muda, a postura muda. Às vezes a pessoa se torna mais fria, mais distante, ou até começa a fazer comentários que parecem pequenos, mas carregam uma tentativa sutil de diminuir você diante dos outros. Esse tipo de comportamento revela algo importante, porque respeito verdadeiro não muda dependendo da plateia. Quando alguém respeita você de fato, essa postura permanece consistente, em público, em privado, em qualquer situação. Mas quando alguém começa a alterar sua postura dependendo de quem está ao redor, isso pode indicar uma tentativa de estabelecer posição social. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Em ambientes de trabalho, em grupos de amigos, em relações familiares. Os estoicos observavam esse tipo de comportamento com atenção, porque para eles, a consistência de caráter era um dos sinais mais claros de integridade. Uma pessoa verdadeiramente forte não muda sua postura para impressionar os outros. Ela permanece a mesma. E, curiosamente, quando você aprende a observar esses comportamentos com calma, algo interessante acontece. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Mas aqui existe algo ainda mais importante do que simplesmente reconhecer sinais de desrespeito. Existe uma pergunta que muitos filósofos faziam a si mesmos diante desse tipo de situação. Uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. A pergunta que os estoicos faziam quando alguém demonstrava desrespeito. Os estoicos não perguntavam apenas por que essa pessoa age assim. Eles perguntavam algo diferente. Eles perguntavam: qual é a melhor forma de responder a isso sem perder minha própria tranquilidade? Porque para os estoicos, o verdadeiro poder não estava em controlar o comportamento dos outros, estava em controlar a própria mente. Marco Aurélio escreveu algo muito interessante sobre isso em suas meditações. Ele dizia que o comportamento das pessoas muitas vezes reflete suas próprias limitações, sua própria ignorância, seus próprios conflitos internos. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de reagir impulsivamente, deixa de transformar cada situação em uma batalha emocional e começa a desenvolver algo que os estoicos consideravam extremamente raro: equilíbrio interno. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. Reconhecer sinais de desrespeito não significa viver em constante confronto. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa aprender a escolher com cuidado onde colocar sua energia. Porque uma das maiores armadilhas emocionais da vida é tentar corrigir todas as pessoas ao nosso redor. Tentar convencer todos, tentar explicar tudo. Os estoicos entendiam que esse tipo de comportamento quase sempre leva ao desgaste.
E por isso, eles cultivavam algo que hoje chamaríamos de autonomia emocional. A capacidade de manter tranquilidade, mesmo quando o ambiente ao redor não coopera. Mas isso levanta uma questão interessante. Se respeito verdadeiro não depende de agradar os outros, então de onde ele vem? O que realmente faz as pessoas respeitarem alguém? A resposta para isso é mais simples e mais profunda do que muitas pessoas imaginam. E ela tem muito mais a ver com postura do que com palavras. O que realmente faz as pessoas respeitarem você. Respeito não nasce da tentativa constante de convencer os outros, nem da necessidade de provar seu valor o tempo todo. Respeito nasce de algo muito mais silencioso. Coerência. Pessoas que mantêm coerência entre o que pensam, dizem e fazem naturalmente, transmitem algo que os outros percebem. Estabilidade, confiança, clareza. Os estoicos acreditavam que o caráter se revela nas pequenas decisões do cotidiano, na forma como você reage a críticas, na forma como responde a provocações, na forma como lida com frustrações, porque qualquer pessoa pode parecer equilibrada quando tudo está bem. Mas quando surgem dificuldades, o verdadeiro caráter aparece, e é nesse momento que muitas pessoas acabam revelando exatamente aquilo que estavam tentando esconder: impulsividade, insegurança, necessidade constante de aprovação. Mas quando alguém aprende a manter calma diante dessas situações, algo curioso acontece. A postura muda, a presença muda. E as pessoas começam a perceber algo diferente, uma sensação de estabilidade emocional. E isso, naturalmente, gera respeito. Mas existe um erro muito comum que impede muitas pessoas de desenvolver exatamente essa postura. Um erro que os estoicos alertavam há mais de 2000 anos. E entender esse erro pode mudar completamente a forma como você lida com as relações humanas. O erro que faz muitas pessoas perderem o respeito dos outros. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem quando percebem sinais de desrespeito. Um erro que parece lógico, parece justo, mas que quase sempre piora a situação. Esse erro é reagir impulsivamente. Quando alguém sente que está sendo desrespeitado, a reação natural é tentar recuperar o controle imediatamente. A pessoa confronta, discute, eleva o tom, tenta provar que não aceita aquilo. Embora essa reação possa parecer uma demonstração de força, na maioria das vezes ela revela exatamente o contrário. Ela revela que suas emoções estão sendo controladas pelo comportamento de outra pessoa. Os estoicos observavam esse tipo de situação com extrema atenção, porque para eles, uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode desenvolver é a capacidade de escolher quando reagir e quando permanecer em silêncio. Epicteto ensinava que existem duas coisas muito diferentes na vida: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. O comportamento das outras pessoas raramente está sob nosso controle, mas a forma como respondemos a esse comportamento sempre está. E quando alguém aprende a dominar essa diferença, algo poderoso começa a acontecer. A pessoa deixa de reagir a cada provocação, deixa de tentar corrigir cada comentário, deixa de transformar cada pequena situação em um confronto. E começa a desenvolver algo que os estoicos consideravam um dos maiores sinais de maturidade emocional: autodomínio. Mas aqui existe um detalhe extremamente importante. Autodomínio não significa passividade. Não significa aceitar qualquer tipo de comportamento. Significa escolher suas respostas com inteligência. Significa entender quando vale a pena falar e quando o silêncio é muito mais poderoso. Marco Aurélio escreveu algo interessante sobre isso. Ele dizia que muitas vezes a melhor resposta para certas atitudes não é um argumento. É simplesmente continuar vivendo com integridade.
Porque quando alguém mantém coerência e calma diante de comportamentos negativos, a verdade acaba se revelando por si mesma. Mas existe algo curioso. Muitas pessoas escutam esse tipo de ensinamento e pensam que isso significa se afastar completamente das relações humanas, evitar conflitos, ignorar tudo. Mas os estoicos não defendiam isolamento. Eles defendiam clareza mental. Eles acreditavam que relações humanas fazem parte da vida e que aprender a navegar essas relações com equilíbrio emocional é uma habilidade essencial. Por isso, eles observavam atentamente comportamentos, sinais, padrões, não para julgar os outros, mas para entender melhor o ambiente em que estavam inseridos. E quando você começa a observar esses sinais com atenção, algo muito interessante acontece. Você passa a enxergar as relações humanas de forma mais clara, sem ilusões, sem expectativas irreais, sem a necessidade constante de aprovação. E isso naturalmente muda a forma como você se posiciona no mundo, porque pessoas que não dependem da validação constante dos outros acabam transmitindo algo raro: estabilidade emocional. E estabilidade emocional é algo que naturalmente gera respeito. Mas existe um ponto importante que muitas pessoas ignoram. Desenvolver esse tipo de postura não acontece da noite para o dia. É um processo de observação, reflexão e prática. Muitas pessoas que acompanham conteúdos sobre estoicismo gostam de estudar essas ideias de forma mais profunda, não apenas como conceitos filosóficos, mas como ferramentas práticas para lidar com situações reais da vida. Por isso eu organizei algumas dessas reflexões e exercícios em um pequeno manual chamado A Arte Estoica de Não Reagir. É um material simples, direto ao ponto, focado em desenvolver autocontrole emocional e clareza mental no dia a dia. Se fizer sentido para você aprofundar esse tipo de reflexão, o link está na descrição. Agora existe uma última coisa que precisamos entender sobre respeito. Algo que muitas pessoas passam anos tentando descobrir. Uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a forma como você enxerga as relações humanas. E essa mudança começa com uma ideia simples. Respeito não é algo que você exige. Respeito é algo que você naturalmente inspira através da sua postura. Existe algo curioso sobre respeito que muitas pessoas passam anos tentando entender. Elas acreditam que respeito vem de conquistar aprovação, de ser aceito, de agradar, de explicar constantemente suas intenções. Mas os filósofos estoicos enxergavam essa questão de forma completamente diferente. Para eles, respeito verdadeiro não nasce da tentativa de convencer os outros. Nasce da forma como você conduz a própria vida. Uma pessoa que vive tentando provar seu valor constantemente acaba transmitindo insegurança. Mas alguém que mantém clareza mental, calma diante das dificuldades e firmeza nas próprias decisões, transmite algo muito mais poderoso: presença. E presença não precisa de explicação. Ela é percebida naturalmente. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre isso em suas reflexões. Ele lembrava a si mesmo que não precisava controlar a opinião das pessoas, nem corrigir cada comportamento ao seu redor. Seu foco estava em algo muito mais importante: controlar sua própria mente. Porque quando você domina sua própria mente, você deixa de reagir impulsivamente, deixa de se perder em discussões desnecessárias, deixa de gastar energia tentando mudar aquilo que não depende de você e começa a desenvolver algo que poucas pessoas realmente possuem: tranquilidade interior.
E, curiosamente, tranquilidade interior é uma das coisas que mais geram respeito nas relações humanas, porque pessoas emocionalmente estáveis transmitem segurança. Elas não precisam levantar a voz, não precisam provar força, não precisam competir por atenção. Elas simplesmente mantêm postura, e postura é algo que se revela no tempo. Nas pequenas atitudes, na forma como você responde aos desafios da vida, na forma como lida com críticas, na forma como reage quando alguém tenta provocar uma reação emocional. Os estoicos acreditavam que a maior vitória que alguém pode conquistar não acontece em discussões. Ela acontece dentro da própria mente. É a capacidade de permanecer calmo quando o ambiente ao redor tenta puxar você para o caos. E quando você desenvolve essa capacidade, algo interessante começa a acontecer. Você percebe que muitas situações que antes pareciam enormes simplesmente perdem importância. Provocações deixam de ter efeito. Comentários negativos deixam de ter peso, e o comportamento das pessoas passa a revelar muito mais sobre elas do que sobre você. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você se posiciona no mundo. Porque quando você deixa de reagir impulsivamente, você começa a escolher suas respostas com consciência. E isso cria algo que os estoicos valorizavam profundamente: liberdade. Liberdade emocional, liberdade mental, liberdade para viver de acordo com seus próprios valores. E quando alguém alcança esse tipo de liberdade, o respeito das pessoas ao redor deixa de ser algo que precisa ser buscado. Ele passa a ser uma consequência natural da postura que você demonstra. Mas existe algo importante sobre esse processo. Desenvolver esse tipo de autocontrole emocional não acontece apenas ouvindo ideias filosóficas. Ele acontece com prática, com reflexão, com observação constante da própria mente. E foi exatamente por isso que eu reuni alguns desses princípios e exercícios estoicos em um pequeno manual chamado A Arte Estoica de Não Reagir. Nesse material, eu organizei reflexões simples e práticas para ajudar a desenvolver clareza mental, equilíbrio emocional e postura diante das situações do dia a dia. Não é um livro teórico, é um guia direto ao ponto para quem quer aplicar esses princípios na vida real. Se você quiser conhecer esse material, o link está na descrição do vídeo. Agora existe uma pergunta interessante que vale a pena refletir. Entre esses sinais que discutimos hoje, qual deles você já percebeu acontecer na sua vida? Ignorar suas palavras, piadas constantes, interrupções, limites desrespeitados, promessas quebradas, conquistas diminuídas ou mudanças de postura em público? Escreva nos comentários qual desses sinais mais chamou sua atenção. Porque muitas vezes compartilhar essas observações ajuda outras pessoas a enxergar situações que também estavam passando despercebidas. E se esse tipo de reflexão sobre estoicismo faz sentido para você, considere se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando ideias filosóficas que ajudam a desenvolver clareza mental, autocontrole e força emocional. Até o próximo vídeo.